porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. Essa porta do templo que deve permanecer fechada e nunca ser aberta, pois foi por onde o Senhor, o Deus de Israel, entrou. E esta porta localiza na parte leste do santuário, simbolizada a santidade e a presença única de Deus no templo. Por isso que essa porta foi fechada, porque foi aonde o Senhor, ele passou. A porta fechada significa a proibição, de abri-la, significa que a presença de Deus ali é única e inviolável. Então a gente está aqui no santuário, no templo do Senhor, adorando ao Senhor, na presença dele, a única presença que existe, que é a do nosso Deus, e precisa ter santidade. Não é de qualquer jeito que a gente vem aqui para frente falar das coisas do Senhor, a qual a gente se comunica aqui como povo de Deus. Cada um conta suas experiências. Eu mesmo sou uma pessoa que, para estar aqui na frente, eu me dedico muito, pois eu sei o peso que é entregar uma adoração pura e sincera diante do meu Deus. E eu sei que, se não for assim, Ele não receberá a minha adoração, Ele não receberá o meu louvor, se não tiver em santidade. Aqui em diante diz assim, no verso 3: quando o príncipe, ele ali se assentará com o príncipe para comer o pão diante do Senhor, pelo caminho, o vestíbulo da porta entrará e por esse mesmo caminho sairá. Então, no versículo 3 aqui, fala do príncipe. Ele menciona um príncipe. É o líder secular que terá certas permissões de acesso, mas a porta leste permanecerá fechada. Então, nesse santuário que o nosso Deus ele passou, no caso a presença dele, o único que poderia estar ali junto com ele era um príncipe, A presença divina. A porta fechada simboliza a presença de Deus no templo, que não pode ser profanada, não pode ter mistura, Às vezes a gente, dentro da igreja, a gente vê a mistura, sim. Um faz de um jeito, o outro faz do outro jeito, não é isso? Tem um pensamento, outro tem outros pensamentos. Mas o único que prevalece do pensamento é o do nosso Deus, Fazer aquilo que Ele quer, em santidade, Não aquilo que queremos ou que pensamos, mas é o que a sua palavra ela diz. Viver em santidade não é viver de qualquer jeito ou de qualquer maneira. A gente tem que ter um foco. Igual as irmãs, a gente vem ensaiar, a gente tem um foco. A gente tem um compromisso com Deus. E a gente sabe que tem que fazer bem feito, porque é o nosso Deus que está nos vendo. E Ele sabe se tem pureza ou não dentro de nós. Aqui a gente fala não da boca para fora, mas a gente tem que falar aquilo que o Senhor ele ordena que a gente faça. Que a gente fale, que a gente faça, não é do nosso jeito, mas é do jeito dele. Então a santidade é um fechamento da porta, reforça a necessidade de santidade e separação do pecado, tanto para os sacerdotes quanto para o povo. Então abrange a santidade não só uma pessoa, mas sim a todo o povo de Deus, aquele que segue ao Senhor, que verdadeiramente está nos seus caminhos, tem que andar em santidade com Deus, andar em fidelidade com o nosso Deus. Não dizer assim, hoje eu não vou cantar, hoje eu não vou dizer nada lá na frente, hoje eu não quero oportunidade, hoje eu quero ficar no banco, ou então hoje eu não vou para a igreja. Não, tem que manter a fidelidade. É o compromisso com Deus que você tem. Não é com a irmã Ana Paula, é com Deus. Ele vê tudo e
E isso você entristece o Espírito Santo de Deus. Quando você não vem, tem casos, né, de pessoas quando vem e diz, não, eu estou assim, mas tem casos que passa até de um mês sem vir na igreja, né? Isso Deus ele não se agrada em nenhum momento, né? O Senhor não tem se agradado disso. Por isso que o Senhor ele pede, ok, tem a restrição, tem as leis, tem a forma de ser estabelecida, a forma é essa que deve seguir, o padrão é esse, não muda, porque Deus ele não muda, ele permanece o mesmo. A restrição, a porta fechada também pode ser interpretada como restrição aos acessos, mostrando que o templo e a adoração a Deus devem ser tratados com reverência e respeito. Então, eu já tenho falado, não é de qualquer maneira, né? Não é você passar muito tempo e aqui falar algo da parte do Senhor sem estar em santidade, sem estar em comunhão, né? Que primeiramente você tem que estar em comunhão, primeiramente é com o nosso Deus. Como, irmã Ana Paula? Está aqui no santuário dele, está aqui no templo a ele, fazendo o que ele quer, fazendo a vontade dele, falando das maravilhas dele. A porta oriental do santuário, que está voltada para o leste, permanecerá fechada, pois o Senhor Deus de Israel entrará por ela. O príncipe é o único que poderá entrar e sentar-se ali para comer diante do Senhor, entrando e saindo pelo mesmo caminho. Esse príncipe, eu estudando essa palavra bem forte, né, que o Senhor me deu, que eu mesmo disse assim, eu não vou falar não, Senhor, eu não vou dar. Vai sim. Quanto mais eu lia, mais apertado ficava o estreito do caminho, sabe? Eu disse, eu não vou não, vai por aqui, senão você vai por aqui mesmo. Então, esse príncipe significa o povo de Deus, né? Eu entendo assim, significa a gente que segue a Jesus, está aqui, né, na casa dele, né, cultuando a ele, independente das situações, dos problemas, mas a gente dá um jeito de chegar, né? Se não chegar, Deus entende que algo aconteceu que você não chega. Mas sempre você tem que dar um jeito de chegar. Por quê? Porque a sua fidelidade com Deus é maior. A sua santidade com Deus é maior. E não importa quem está aqui ou deixa de estar. O importante é você estabelecer a pessoa bendita do Senhor no seu centro da sua vida. Isso entender, tem que entender, tem que reconhecer que Ele é o Deus ainda que manda e desmanda, faz viver, ressuscita mortos. A gente tem que reconhecer que Ele ainda é Deus e sempre permanecerá Deus. Esta porta orienta que olha para o nascer do sol. É mencionado como estando fechada. Isso simboliza que o Senhor já entrou no templo por essa porta e que ela não será mais usada para a entrada comum do povo, ou seja, enquanto o povo não estabeleceu um compromisso com Deus, não poderá entrar pelo santuário. O ato de comer diante do Senhor é um ato de comunhão e adoração. Então a forma de a gente comer no santuário de Deus é a forma que você faz a sua adoração ao Senhor. Isso é comunhão com Deus. O príncipe, ao comer ali, ele demonstra a sua posição especial e a sua relação com o Senhor. Então, quando você está aqui adorando, glorificando o nome do Senhor, falando das maravilhas que Ele faz, você está prestando a alguma posição especial em relação ao Senhor. E Ele se agrada. Por mais que você não veja, mas Ele tem se agradado e vem se agradando. Aqueles que realmente têm um compromisso com o Senhor. A porta fechada e o papel do príncipe são símbolos representando a santidade do templo e singulariza da presença do Senhor e a importância do líder na adoração. Amém, Jesus. Santidade, ainda sobre o versículo 3 ainda, santidade e pureza. Ezequiel enfatiza a importância da santidade e a pureza do culto a Deus.
O capítulo trata das regras e orientações para os sacerdotes e os outros envolvidos no serviço do templo, buscando a restauração de uma adoração genuína e separada do pecado. Então tem que ter pureza, tem que ter santidade, tem que ter compromisso com o Senhor, né? Demonstrar mesmo que Ele é especial em sua vida, que Ele é o único Deus da sua vida. Versículo 4. Depois me levou pelo caminho da porta no norte, diante da casa, e olhei e eis que a glória do Senhor encheu a casa. Então caí sobre o seu rosto. É uma visão do profeta Ezequiel, onde a porta do lado leste do templo, que outrora foi por onde a glória do Senhor entrou, deve permanecer fechada, e ninguém mais poderá entrar por ela. O único que poderá entrar e sair é o príncipe, que o fará para comer na presença do Senhor. Pode ser interpretado como uma referência ao papel do príncipe como líder espiritual e representado o povo diante de Deus. Comer na presença do Senhor é uma forma de comunhão e participação na santidade do templo. A glória do Senhor, esse versículo menciona a glória do Senhor enchendo o templo, reforçando a ideia que o templo é o lugar da habitação de Deus. Então não pense que Deus ele não está aqui no templo, Ele está. Quando o templo sai, o templo somos nós. Quando o templo sai, o Senhor também acompanha a gente. Quando o templo está na casa dele, Ele também está aqui. Impacto da adoração, no versículo 4 ainda. Nos lembra a importância de reconhecer a santidade de Deus, de buscar uma adoração que honra a sua presença. Quem está aqui honra a presença do Senhor? Sim. Honra, reconhece o poder dele, né? Igual a irmã Selma e a irmã Camila, reconheceu o poder dele, através de quê? De orar ao Senhor, interceder ao Senhor pela sua avó. Então você fez de Deus especial. Você deu a honra àquele que dá a honra a você. Ó, Deus faz cura, Deus faz prodígios, e ninguém está aqui. Às vezes só vem no domingo, ou às vezes passa até de mês sem vir. Será que verdadeiramente está honrando ao Senhor? Será que está estabelecendo o papel dele em sua vida, reconhecendo que ele é o Deus da sua vida? Ou está dando de esquecido, que acha que Deus não vai tomar uma posição? Deus ele é Deus, Ele ainda continua sendo Deus. Independente de mim e de você, Ele é Deus para sempre. Ele só quer o mínimo de você e de mim, é a verdadeira adoração genuína e pura diante dele. Ele quer o quê? Reconhecimento da grandeza dele, reconhecimento do Deus que ele é. Uns correm para um lado, outros correm para o outro, isso não dá certo, isso dá errado, porque está em direções diferentes. Quando estiver estabelecendo a direção certa, as coisas acontecem. E ainda mais acontece perfeita. Não fica incompleto, fica tudo completo. Glória a Deus. Versículo 15. Diz-me o Senhor, Filho do homem, poderá no teu coração e ver com os teus olhos e ouvir os teus ouvidos tudo quanto eu disser, todos os estatutos da casa do Senhor e de todas as suas leis, e considera no teu coração a entrada da casa com todas as saídas do santuário. Aqui é uma restauração do templo e das regras para o serviço sacerdotal. Permissão para entrar e sair do santuário é a necessidade de discernimento e obediência às leis do Senhor. Então tem que ter obediência. Tem que ter obediência ao Senhor, senão as coisas não vão andar, não vai fluir. E tem gente desobedecendo a voz do Senhor. Igual nós já cantamos um hino aqui, dizendo assim: cala todas as vozes. Cala todas as vozes. Seja parente, seja amigo, seja até a voz do nosso adversário. Cala as vozes. Tem que aprender a parar.
e se posicionar e dizer: Deus, o que é que tu queres que eu faça? O que é que tu quer que eu ouça? Me diz o que é que eu devo fazer, que eu vou me esforçar. Eu vou me esforçar. Não é uma doença que vai me parar. Não é uma dificuldade que vai me parar de te servir, de te seguir, de louvar o teu nome, de engrandecer o teu nome, de bendizer o teu nome. O que é, Senhor? A gente tem que saber o que Ele quer. Ele nunca vai deixar de ser teu Deus, de ser teu amigo, de ser teu Pai. Ele só quer que você chegue aos pés dele e diga: Senhor, eis-me aqui. O que é que eu faço? Qual é a posição que eu devo tomar? Glória a Deus. Será que eu estou fazendo certo? Você tem que olhar para você. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou diante da vontade de Deus certinho? Será que eu estou fazendo realmente a vontade dele? Será que eu estou reconhecendo os milagres e prodígios que ele fez na minha vida e ele continua fazendo? Será? É uma pergunta. Versículo 6. E disse aos rebeldes da casa de Israel: Assim diz o Senhor Jeová: Baste em vós todas as vossas abominações, ó casa de Israel. A importância da santidade e a pureza para aqueles que servem do templo e ministram diante de Deus. A separação do que é puro do que é impuro, ela é fundamental para a adoração e o serviço sagrado. A santidade reflete a natureza de Deus e a sinceridade da adoração. A impureza, seja física ou espiritual, é uma ofensa contra Deus e o poder leva a consequência e pode levar a consequências negativas. Então você não restringe a mim ou a irmã Camila ou a irmã Samuel, você restringe a Deus. Você tem que entender isso. O serviço de Deus é consagrado, é uma adoração genuína, tem que ser uma adoração pura, sem mistura. Você foi separado para adorar Ele e render somente glória a Ele. E fazer e obedecer a sua voz. Ele falou que faça, pois eu vou fazer. Ele mandou você falar, pois eu vou falar. Independente de quem gosta ou não gosta, eu vou falar. Porque o reino de Deus, ele não tem mistura. Ele não tem. Todos somos um só corpo e tem que viver em um só espírito. Porque a casa onde Deus habita tem a adoração. É a presença dele. É a presença dele. A gente tem que aprender a honrar o nome dele. Ele é Deus. Ele é Deus. Aleluia! E a coisa que leva, a desobediência leva às coisas negativas. Deus não prospera, não faz, porque tem rabisco para ser tirado, tem que ser cortado da raiz. Para Deus operar, fazer prodígio, mais do que Ele está fazendo, tem que ser cortado. Não pode permanecer, não pode ir adiante. Deus, Ele não está satisfeito. E nessa uma vez que Deus vem falando, não, Deus vem falando muitas vezes. Basta a gente parar, ouvir a voz dele e fazer o que Ele quer. Porque Ele é santo. Ele é santo. E Ele espera de nós adoradores o quê? Santidade. Aleluia! Versículo 7 diz assim: Porquanto chamaste estranhos, incircuncisos de coração, incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para profanarem a minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e sangue, e eles invalidaram o meu concerto, por causa de todas as vossas abominações. Então os sacerdotes têm a responsabilidade de ensinar ao povo a diferença entre o que é puro e o que não é puro. É ordem divina, a gente não pode fugir disso. É ordem de Deus. Se a gente sempre for ficar com medo de falar o que Deus manda falar, a gente nunca vai fazer o que Ele quer. Porque se Deus chama por conselho, é porque Ele quer o teu bem. Ele quer o teu bem. Deus nunca quer o mal de ninguém. Já foi falado. Deus só quer o bem. E Deus, Ele prova que Ele é quem ama. A Bíblia mesmo não fala. E não guardaste a ordenança das minhas coisas sagradas,
Antes vós constituístes e vós mesmos guardas da minha ordenança no meu santuário. Entendeu? O povo é que está ordenando a Deus fazer. E não é assim, não é bem assim. Estão fazendo coisas que ele não mandou fazer. 9. Assim diz o Senhor Jeová: nenhum estranho incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário, dentre os estranhos que se acharem no meio dos filhos de Israel. Fala sobre nenhum estranho, interpretado como aquele que nos compartilham da fé e do compromisso com Deus. Então, aquele que não compartilha da fé e não compartilha o compromisso com Deus, ele é interpretado como estranho. Não faz parte. Por mais que você ainda queira assimilar e tudo fazer, não dá certo. Você está vendo que não se encaixa. Não se encaixa. Continua o quebra-cabeça todo desmontado. Nunca chega a montar completo. Porque é estranho. Incircunciso é a falta de coração consagrado a Deus. Um coração que não está aberto à sua vontade. Um coração que não está aberto à vontade de Deus. Ele não tem nenhum... Não tem nada que fazer mais, então. Porque nós estamos aqui para fazer a vontade dele. Nós viemos para que o mundo? Para fazer a vontade do Filho de Deus. Jesus não veio fazer a vontade do Pai dele? Então a mesma coisa somos nós. Nós viemos fazer a vontade do Filho de Deus. E nós sempre temos que fazer, nós temos que honrar isso. Santuário. Local consagrado onde Deus se manifesta e onde o povo se aproxima dele em adoração. Então, se nós estamos aqui na igreja, é onde nós se aproximamos dele em adoração. E quando um adora e o outro não adora, dá certo? Não dá. Você fica constrangido de ver tantas coisas. Você perde o ânimo de adorar, a vontade de adorar. E não é para ser assim. A casa de Deus é um lugar de paz, genuíno, de pureza, de alegria, de adoração. Você veio para a igreja adorar o Senhor, ao Rei dos Reis, aquele que manda na minha e na tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Santidade é a pureza. Ezequiel enfatiza a importância da santidade, a pureza no culto a Deus. Porque o povo acha do jeito deles, mas não é do jeito dele, é do jeito que Deus acha. Tem que aprender a obedecer à vontade dele. Verso 10. Mas os levitas que apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam transviados, desviados de mim, para ir atrás de seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Então aqui no versículo 10, enfatiza que os levitas se afastavam de Deus e entregaram a idolatria. Eles serão restringidos a funções secundárias no templo, como guardas às portas, matar animais para sacrifício, mas não poderão exercer funções sacerdotais e nem tocar em coisas santas. A importância da fidelidade e da santidade no serviço de Deus. Está vendo? Quem não anda nos seus caminhos, quem não faz a sua vontade, quem não está aqui na casa de Deus adorando, rendendo o verdadeiro sacrifício do Senhor, ele não pode exercer as coisas de Deus. Ele não pode. Porque as coisas de Deus são santas. São santas.
Por isso que a importância da fidelidade, se você está aqui cultuando ao Senhor, você tem a fidelidade de Deus, tem a santidade de Deus, ao serviço que você presta ao Senhor. Você pode sim ter funções, né? Cada um tem sua função, um tem de adorar, outro de deixar um versículo, outro de arrumar a igreja, outro de dar uma vontade, cada um tem sua função. Mas enquanto não fizer a vontade de Deus, vai ser restringido todas as suas funções. Porque tem que estar em santidade, tem que estar em fidelidade. Tem que ser fiel. Deus não é fiel conosco, nós temos que ser fiel com Deus também. Verso 11. Contudo serão ministros do meu santuário, nos cargos das portas da casa, e servirão a casa. Eles decolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, estarão perante ele para lhe servir. Refere à consequência, à desobediência dos levitas, que haviam se envolvido em práticas idólatras. Se refere não só à idolatria a ídolos, viu? Se refere à idolatria em pessoas. Muita gente se idolatrando em pessoas. Eu mesmo já vi. Aqui mesmo. Fulano assim, fulano assim, fulano assim. É uma idolatria. Deus, ele não está satisfeito com a idolatria humana de pessoas. Não é idolatria só a ídolos, não. É pessoas também. Sabe por quê? Porque a adoração é dele. É para ele. São feitas todas as coisas. Glória a Deus. Eita glória. E se não fizer do jeito que ele está mandando, vai ter consequência. Não é que eu estou falando, é a própria palavra do Senhor. Verso 12. Porque eles ministram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel de tropeço, de maldade. Por isso eu levantei a mão sobre eles, diz o Senhor Jeová, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Verso 13. E não se chegarão a mim para me servir no sacerdócio, nem se chegarão nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, a santidade das santidades, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Essa imagem simboliza a vida e a abundância que vem da presença de Deus e da obediência aos seus mandamentos. Só tem presença, só tem vida e abundância aquele que segue verdadeiramente os mandamentos do Senhor e a obediência. Glória a Deus. As águas dos santuários que fluem. É uma metáfora para a bênção. É a vida espiritual que emana de Deus. Quem está aqui, quem está adorando o Senhor, no seu santuário, ele tem bênção. Esse vida espiritual. As árvores frutíferas representam a vida abundante e a prosperidade que resulta dessa bênção. Folhas que nunca murcham e frutos que nunca cessam, indicam que continuidade a permanência da bênção de Deus. A fonte, que significa água, que vem do santuário, enfatiza que a fonte de toda a vida é bênção, é Deus e sua presença. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita glória. Contudo eu, verso 14, contudo eu os constituí guardas e ordenança da casa, em todo o seu serviço e tudo o que nele se fizer. Guardas da ordenança. Os levitas designados por Deus terão a função de zeladores do templo, garantindo que as leis e regulamentos estabelecidos sejam cumpridos em todos os aspectos do serviço. Serviço do templo. Isso inclui todas as atividades relacionadas ao culto, ofertas, limpeza, manutenção do local. Tudo o que nele se fizer engloba todos os aspectos de serviço do templo, desde o culto mais simples até o culto mais complexo. A santidade
no serviço e a importância da santidade no serviço do templo, mostrando a adoração a Deus exige um compromisso com pureza e a separação do pecado. Verso 15. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que guardam a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, se chegaram a mim para me servirem e se estarão diante de mim para me oferecer a gordura e o sangue, diz o Senhor Jeová. Então aqui está o legado para o futuro. Levitas consagrados no templo também sugere uma continuidade da adoração e do serviço a Deus nas gerações futuras. Tem que permanecer fiel ao Senhor. Tem que manter a fidelidade ao Senhor. E todos os teus caminhos serão bem-sucedidos. Serão abençoados. A grandeza de Deus estará sobre a tua vida. A presença do Senhor estará dentro de você. E você sempre estará regozijado do Senhor. Você saberá sair, saberá entrar no santuário dele sem ter restrições. Então que a pureza do Senhor abranja os nossos corações, né? Que Deus completa essa mensagem no teu e no meu coração. Não é uma mensagem que foi muito fácil para mim entregar. Eu comecei a ler, e a ler, quanto mais eu lia, eu pensava que ia ser uma mensagem muito fácil. E eu queria fugir. Quando eu comecei a ler, começou a apertar, eu disse, eu vou procurar em Salmos e Provérbios. E o Senhor disse, fica aí, vai ler, e você vai entregar aquilo que eu estou mandando você entregar. Não fujas. Não seja fujão igual a Jonas. Eu sei que não tem um peixe aqui, mas as consequências vêm, né? Um lado e para o outro sempre vem. Que a gente possa manter a fidelidade e a comunhão com o nosso Deus. E eu desde já agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera.